De estar mais uma vez com vocês aí do Tocantins. Eu ainda quero visitar o estado do Tocantins, mas por enquanto eu estou abraçando vocês à distância. Peço a Jesus, o amigo de todas as horas, que nos envolva a todos e nos mantenha em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Muito boa noite a Deni Fernandes, Alessandra Costa, Beatriz Silva, Carla, olha, depois você me diz como é que pronuncia aqui, Choenche. Se eu pronunciei errado, você me corrige. Muito boa noite, L da A da Rosa, Elizabeth Siqueira, minha parente, ó, Elizabeth Siqueira, Rafael Siqueira. Muito boa noite, Karine, olha, tem uns nomes complicados aí, né? Jade. Se tiver errado, gente, vocês me ajudem a falar certo depois. Muito boa noite, Lorena Siqueira, mais uma parente minha aí no Tocantins. Muito boa noite, Luiz FFF Fábio. Minha querida Luzia Matos, companheira da Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Niterói. Um beijo, minha amiga. Que bom que você está conosco. Muito boa noite, Márcia Cristina, Márcia Gontijo, Maria Célia Flores Silveira, Maria Jerusa Rodrigues, Maria Helena Costa, Maria Oliveira, Maria Silva Ribeira Almeida, Maristela Coelho, Marques Souza, Mayra ou Maíra Siqueira. Olha, mais uma parente, hein, Arthur? Eu acho que eu tenho família aí no Tocantins. Rônia Fonseca, Ronivaldo, Rosa Borges, Rosa José Borges, Rosa Maria, Sônia Buscarato, Virgínia Madureira Nutri e Wendes Patrícia Souza. Meus amigos, que Jesus nos guarde, nos mantenha em sua paz, que os nossos benfeitores espirituais possam envolver a todos nas melhores vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É com coração alegre que retorno a esta casa que está de aniversário. E eu tenho, assim, sempre a satisfação de dizer que eu e o Centro Espírita Allan Kardec nascemos no mesmo dia, em anos diferentes, mas no mesmo dia. E o assunto que nos foi proposto conversar na noite de hoje é transição planetária. Olha, a Rônia, tente aumentar o volume do seu aparelho. Não é para mim não, né, gente? Tá, porque eu vou lendo aqui a mensagem de vocês. O tema que nos foi proposto conversar na noite de hoje é transição planetária, qual o rumo da regeneração? E eu já deixo de início alguns livros para que sejam aí, para que vocês possam ler a posteriori, de onde eu tirei as nossas reflexões da noite, e se depois alguém quiser ir e poder ler, fiquem à vontade. Existem 4 obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda que falam sobre transição planetária. Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, começa os seus estudos nessa obra aqui, Transição Planetária. A primeira delas, e que é uma obra belíssima, uma obra de grande conteúdo doutrinário. Quem quiser e puder, vale a pena ser lido. Depois dessa obra, o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz Amanhecer de uma Nova Era. Continuidade de transição planetária e que também traz esse assunto de uma forma bem instrutiva, que a gente tem, assim, prazer em ler a obra. Depois nós viemos para perturbações espirituais. Olha, a minha familiar Elizabeth Siqueira está lendo. De perturbações espirituais, que é a terceira obra, nós viemos para a mais recente, que é um verdadeiro best-seller, no rumo do mundo de regeneração. Pessoal, quem puder ler uma, que leia. Agora, quem puder ler as 4, vocês vão ver que a leitura é sequenciada e é muito boa a leitura. Já tem gente levantando a mão, se quiserem me fazer pergunta agora, ou se quiser, eu acho que fica mais didático, Arthur, a gente deixar para o final. O que você acha? Pode ser para o final, tá? Vou pedir para... Aí no final, ou a pessoa faz direto para você, ou põe no chat aqui, que a gente repassa. Então tá jóia. Deixo como sugestão de leitura também o último capítulo da nossa 5ª obra da codificação, a Gênese, quando Allan Kardec, lá no capítulo 18, nos traz São Chegados os Tempos. É o capítulo dividido em 2 tópicos, Sinais dos Tempos e Geração Nova. Vale a pena ser lido. Mas Jesus já falou de transição planetária. Falou de uma forma simbólica, de uma forma metafórica, como costumava ser a forma de Jesus se manifestar. Nos lembrando, Jesus falava por parábolas. Parábolas são símbolos, não é coisa que a gente lê e pega na literalidade. Da mesma forma, em Marcos capítulo 13 e em Mateus capítulo 24,
Jesus nos fala do seu retorno, nos fala do sermão profético, nos fala dos dias derradeiros da terra, que não seriam dias em que a terra iria acabar, mas seriam dias de transição. Então, quem quiser ir até a Bíblia, Marcos capítulo 13 e Mateus capítulo 24. Para iniciar, uma frase que eu tirei desse livro aqui, Transição Planetária. Quando Manuel Filomeno de Miranda nos diz assim: vive-se na Terra um momento de grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Então nós estamos passando por um período que não começou agora. Alguns autores dizem que já começou aí por volta da década de 70, década de 80, é o que eu tenho escutado do Divaldo, é o que eu escutei o Chico falando, é o que dá a depreender do próprio Filomeno de Miranda. Bom, mas o mais importante é que nós estamos nessa transição. E o que seria transição planetária? O processo de transição seria, dentro do progredir dos mundos, a nossa Terra, que já foi um mundo primitivo e hoje se encontra como um mundo de provas e expiações, passar para um mundo de regeneração. Porque da mesma forma que nós, os espíritos, progredimos, também os mundos progredem. E para que fique isso didático, eu quero que vocês compreendam que no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos fala que há muitas moradas na casa de meu Pai, essa é uma frase de Jesus, o qual ele intitula o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos traz os diferentes tipos de mundos habitados. E esses tipos podem ser mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Vocês sabem o que quer dizer, ou o que representa cada um desses mundos? Vamos lá? O que seria um mundo primitivo? Seria um mundo que serve de morada às primeiras encarnações dos espíritos. Seria a nossa Terra quando era um mundo pré-histórico. Quando nós olhamos na televisão e vemos o homem da caverna, o homem que precisava caçar, o homem que batia uma pedra na outra para tirar o fogo, aqueles hábitos bem rudimentares, aquela formação inicial do nosso mundo, onde não tínhamos internet, não tínhamos os recursos da tecnologia que nós temos hoje, não tínhamos essa sociedade organizada dos dias atuais, a Terra era um mundo primitivo. E qual é a característica do mundo primitivo? Há uma predominância do mal. De um mundo primitivo, passa-se a um segundo estágio de mundo, que é o mundo de provas e expiações. E o que seria o mundo de provas e expiações? O próprio nome já diz, caracterizado por provas e expiações. O benfeitor Emmanuel, na obra O Consolador, que também é uma obra muito boa, que é perguntas e respostas que as pessoas faziam ao Chico, e Chico endereçava ao benfeitor Emmanuel. Na questão 246, ele pergunta: Emmanuel, o que são provas? O que são expiações? E qual a diferença entre elas? E no seu didatismo, Emmanuel nos responde que prova é uma escola, ou seja, aqueles que precisam passar de ano, testar o seu comprometimento com Jesus, dizer que melhoraram, passam por provas de aperfeiçoamento. Vamos pensar numa escola? Para eu passar do primeiro para o segundo ano e daí sucessivamente até chegar na faculdade, eu preciso ser testado. Então as provas são essas ocorrências da vida para me testar se eu melhorei ou não. E as expiações? A expiação também é um tipo de prova, só que é um tipo de prova mais pesado, que é a característica daquele que errou de uma forma mais intensa e agora precisa, nas palavras de Emmanuel, de algo que possa chacoalhar-lhe as estruturas. Se prova é escola, expiação é uma prisão, porque eu erro de uma determinada maneira e me vinculo a um acontecimento para que eu possa reparar as minhas misérias. Então nós poderíamos dizer que toda expiação é uma prova, porque me testa e eu preciso progredir, mas nem toda prova é uma expiação. Porque a expiação é um elemento, é algo mais forte, mais gravoso. Então, o nosso mundo atual
é categorizado por espíritos que ainda erram, que ainda são viciosos e que vão arcando com as consequências dos seus erros. Então, nós nascemos e vamos renascendo, reencarnando, na proposta de nos reestruturar, de nos acertar perante a consciência cósmica que nós erramos. O mundo de provas e expiações, tal qual um mundo primitivo, ainda sobrepuja ao mal, mas é um mundo mais avançado, porque observem, nós temos internet, nós temos recursos de transporte, nós temos uma sociedade mais organizada, nós temos muita tecnologia, recursos materiais, mas a nossa parte moral ainda não avançou. É ou não é verdade? O homem hoje consegue, e eu vi semana passada que os chineses mandaram um robozinho para a órbita de Marte. Vocês viram na televisão? Nós conseguimos hoje decodificar o DNA humano, decifrar o genoma humano. Mas somos ainda viciosos, orgulhosos, egoístas, pessoas indiferentes à dor do outro ser humano. Então, provas e expiações é isso. Temos a parte moral deficitária, temos a parte intelectual que já avançou um pouco. A nossa Terra, no estágio atual, ela está passando de provas e expiações para um mundo em regeneração. E o que é um mundo em regeneração? Observem, se no mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, ainda sobrepuja o mal, no mundo em regeneração esse mal começa a diminuir. Quer dizer que não existe o mal mais, Rafael? Não é isso. O mundo é em regeneração, ou seja, nós estamos em processo. O mundo não é um mundo regenerado. Para que vocês possam compreender, pensemos que nós estamos num grande hospital. Porque a gente está se tratando, a gente está com os nossos problemas. O mundo em regeneração é o estado da convalescença. Sabe o estado da convalescença? Eu já estou quase bom, mas ainda eu preciso de certos ajustes. Eu ainda estou naquele soro para sair do hospital. Então, o mundo em regeneração, nos diz Allan Kardec, que é onde as almas que ainda têm vícios passam por aquele estágio de purificação, de acerto, passam por aquelas experiências para poder, no futuro, chegar no mundo ditoso. Então, meus amigos, esse processo atual é essa curva de provas e expiações para o mundo regenerado. Mais para frente, nós teríamos os mundos ditosos, onde já não existe o mal mais, e os mundos celestes ou divinos, que é a quinta categoria, que é a morada dos espíritos nobres ou celestes. Agora eu quero falar para vocês o seguinte: qual é a característica desse processo de transição? Que é o processo pelo qual a Terra está passando. Olha, a Karine aqui está dizendo, em Minas falando apenas capenga. O mundo em regeneração, nós poderíamos dizer que nós já não estamos prontos para andar, mas nós já estamos capengando, nós já estamos aí aprumando para seguir no rumo. Questão 784 do Livro dos Espíritos. Quem tiver o Livro dos Espíritos aí e quiser abrir, eu tenho o meu aqui, mas já deixei a minha cola aqui, eu divido o meu computador. Metade eu estou conversando com vocês, a outra metade eu tenho a minha cola. 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha os recuos? Olha o que Kardec pergunta aos espíritos. E agora vamos observar a resposta. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, o momento que nós estamos passando é esse momento em que o mal chega ao excesso. E por quê? Para que a gente possa ter a necessidade de melhorar, sentir a necessidade de seguir em frente. E vocês vão observar que eu adoro os exemplos, adoro as analogias. Imagine a nossa casa. Casa que hoje não é obrigação só dos homens, só das mulheres mais. É obrigação dos homens também. Porque todo mundo quer deixar a casa limpinha, quer deixar a casa arrumada, quer deixar os móveis nos seus devidos lugares. Como é que era antigamente quando a gente queria enganar uma visita ou enganar um familiar? Chegava a pessoa, caramba, a casa está toda suja, está toda desarrumada. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma varridinha e vamos empurrar tudo para debaixo do tapete. Não era assim que a gente fazia?
Vamos pegar essas panelas que estão em cima da pia, vamos botar tudo suja na geladeira. Muitas vezes eu próprio já fiz isso. Só que processo de transição, a gente já não consegue mais empurrar para debaixo do tapete. A gente já não consegue pegar a panela suja e guardar dentro da geladeira para enganar as pessoas. Porque esse período, a sujeira sai de debaixo do tapete. Ela fique à mostra, para que a gente sinta a necessidade de varrer a casa, de arrumar as coisas. Então, o que nós estamos vendo talvez seja aquilo que já existia, mas que a gente agora vê para poder ter a vontade de arrumar. Ou seja, então a gente está vendo muita corrupção, a gente está vendo muito desmantelamento na família, a gente liga a televisão e parece que as coisas estão de cabeça para baixo. Na verdade, gente, tudo isso já existia, mas agora está à mostra, está aparente, para que a gente olhe para aquilo e sinta mal. Não, eu não vou varrer para debaixo do tapete mais. Eu não vou fingir que isso não existe. Então a gente olha para os políticos, caramba, como eles roubam, como eles fazem coisa errada. Já faziam, agora a gente está vendo. Então a gente olha para a sociedade, caramba, como as coisas estão. Já estavam, agora está tudo à mostra. Para que a gente possa ir modificando. Eu vou dar um outro exemplo. Esse exemplo, a gente precisa ter o estômago um pouco mais forte, porque é um exemplo dado por José Raul Teixeira, mas ele diz na precisão o que nós estamos passando. Sempre que eu dou esse exemplo, minha esposa Gabriela, ela fala assim, não dá esse exemplo não, Rafael. Esse exemplo, ele é muito assim, entre aspas, nojento. Mas é porque ele explica o que nós estamos passando. Vocês sabem um furúnculo? Aí no Tocantins tem furúnculo? Bom, quem não quiser imaginar o furúnculo, imagina a espinha. Quando ela está vermelhinha, quando o furúnculo está vermelhinho, não parece que está tudo bem? Está o vermelho ali, a gente passa uma base, a gente passa algo para disfarçar, mas está cheio de inflamação ali por baixo, não está? O período agora é o período da inflamação sair. Aí no Tocantins chama de carnegão, aquela coisa que fica por dentro do furúnculo que vai sair, que depois sai a inflamação junto. Transição planetária é isso. É quando o que está por dentro começa a sair. E vai saindo aquela inflamação que a gente olha. Está tudo piorando. As coisas estão de mal a pior. Não está. Está vazando a inflamação, está vazando as bactérias para que a ferida possa cicatrizar. Vocês conseguem me compreender? Isso é transição planetária. Nós precisamos passar por esse período. Em São Paulo é carnegão, doloridíssimo, é isso mesmo, vocês estão me entendendo. Precisa vazar esse carnegão, vazar essa inflamação toda para que a gente possa seguir adiante. Esse período, então, é um período onde nós estamos sendo chacoalhados. Porque nos diz Manuel Filomeno de Miranda que nós teremos ocorrências externas e ocorrências internas. E quais são as ocorrências internas, externas, em primeiro lugar, da transição planetária? Quando a gente olha para o mundo, o que a gente está vendo? Pandemia, quarentena, recolhimento dentro dos nossos lares. Outras vezes a gente vê desastres naturais, terremotos, maremotos. Exatamente. Pensamos que tudo está perdido, mas está tudo de acordo com a providência de Deus. A gente olha na televisão, parece que não tem notícia boa. Tem sim, gente. É porque essa inflamação precisa vazar. Mas também tem as ocorrências internas. Quais são as ocorrências internas? Quando nós abrimos o livro Obras Póstumas, lá na sua parte final existe uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. Quem ainda não leu, chega lá e dá uma lidinha. Porque Kardec nos diz que o momento de regeneração da humanidade, ele seria categorizado por duas ocorrências. A primeira delas seria loucura. Na época de Kardec, chamava-se loucura tudo que hoje nós chamamos de toque, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, angústia, depressão, ou seja, este momento as pessoas terão muitos problemas do aparelho psíquico. Ficarão ansiosas, ficarão com medo, mas tudo isso é passageiro. É o momento de nós firmarmos o nosso olhar em Deus, confiarmos em Jesus, trabalharmos com o Evangelho e seguirmos em frente. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que quando nós nascemos,
nós firmamos um compromisso na espiritualidade, e nesse compromisso, de muitos de nós já estava previsto passar por esse momento. Nós escolhemos passar por esse momento. Se não foi uma escolha direta, estava subentendida que eu, que o Arthur, que a Karine, que a Rônia, que a Sidneia, estaríamos na terra, no Tocantins, eu aqui em Niterói, nesses dias tumultuosos, para testar a nossa fidelidade, para dizer a Jesus que nós estamos com ele, que nós não cairíamos, que a nossa casa está construída sobre a rocha, que mesmo que as lágrimas teimassem em rolar, nós pediríamos a força dele e seguiríamos adiante. Mas diz Allan Kardec, dizem os espíritos Allan Kardec, que outro tipo de fenômeno ocorreria. Suicídios, até de crianças. Então a gente liga a televisão, como as pessoas estão tirando a própria vida, porque não estão aguentando as dores do mundo. Não estão aguentando as ocorrências do mundo. Mas esse período nós teremos muitas dificuldades, porque o planeta está virando o seu eixo. Muitas coisas estão acontecendo, mas nós temos a certeza de que Jesus está do nosso lado, de que essa pandemia vai passar, de que essas dores e de que essas dificuldades são transitórias, e que depois da tempestade chega ou não chega a bonança. Pessoal, isso não é tão somente um provérbio popular. Quando nós estamos na tempestade, a noite está bem escura, cheia de raios, cheia de trovões, nós não tememos? Mas quando acaba a tempestade, vem o sol, vem o arco-íris. Transição planetária é isso. Nós estamos no meio da noite, raiando para o novo dia. Então, qual é a nossa proposta? Seguir com fé. Tal qual Gilberto Gil. E eu prometo não cantar, porque se eu cantar não sobra ninguém. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É essa fé que nos dá força, é essa fé que nos faz ser fortes, é essa confiança em Jesus. Então sigamos em frente, que todas essas coisas hão de acontecer, mas Jesus nos prometeu: se confiares em mim, se guardares os meus mandamentos, eu estarei convosco, até o fim dos tempos. Prometeu ou não prometeu? Mas aí a gente passa efetivamente para aquilo que o Arthur pediu para a gente. Qual o rumo da regeneração? Seria melhor perguntar, Arthur, qual o nosso rumo diante da regeneração? Porque nós sabemos que os mundos progridem e nós progredimos também. Se nós queremos progredir, nós temos que repensar as nossas vidas, dar o nosso testemunho e repensar as nossas trajetórias. E como é que a gente pode fazer isso? O Arthur sempre me diz que quando eu chego, eu sempre trago quesitos, porque ele conta. Eu costumo dizer quesito 1, quesito 2, quesito 3. Eu trouxe algumas contribuições para que a gente possa arrumar a regeneração fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Período de regeneração, nós devemos repensar a nossa espiritualidade. Porque nós somos espíritos imortais. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. Repensar a nossa espiritualidade, então, é repensar quais são os nossos valores. Quais são os nossos valores, gente? Me acompanhe aqui nas minhas mãos. Há muitas pessoas que colocam os seus valores naquilo que têm. Dinheiro, ações na Bolsa de Valores, carros, aquela mansão em Paraíso de Tocantins, ou naqueles lugares bonitos que tem aí nesse estado. Mas será que essas coisas preenchem a nossa alma? Veio um pequeno vírus, invisível ao olho humano, e nos mostrou que nós podemos desencarnar a qualquer momento. Nos mostrou que os nossos reais valores não é aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. Porque o que eu sou, ninguém me tira. O que eu sou, os amigos que eu faço, o bem que eu faço, isso vai comigo. Então, uma primeira proposta para cada um de nós, diante desse processo de regeneração, é repensar a minha espiritualidade. E sabendo que eu sou um espírito imortal, saber, por consequência, que os meus valores estão naquilo que eu sou. Diz a benfeitora Joana de Ângeles que, na verdade,
é o espírito que coordena as atividades do próprio Filomeno de Miranda, que as pessoas que se apegam aos bens materiais, elas querem matar a sede com a água do mar. A água do mar é salgada, não é, gente? Alguém mata a sede com a água do mar? Ela bebe, mas como é salgada, fica com mais sede. Já viram as pessoas que querem dinheiro? Elas querem cada vez mais. A pessoa quer um carro, depois ela quer 2 carros, ela quer uma casa, depois ela quer uma casa no campo, ela quer uma casa na praia. Isso vai gerando um círculo vicioso. Porque o ter vai tirando você do foco principal. Qual é o nosso foco principal? Jesus no Sermão da Montanha. Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Mateus capítulo 6, versículo 33. Nossa primeira contribuição, então, rumo ao mundo de regeneração, é repensar a minha espiritualidade. É saber que para eu continuar com esta terra, eu preciso me adaptar à realidade do Espírito. Qual uma segunda contribuição nossa para caminhar junto com a terra, que vai regenerar? Repensar a minha imortalidade. Porque nenhum de nós morre. Nós morremos, gente? Ou o que morre é o nosso corpo de carne? Vocês sabiam que até mesmo Lázaro, que Jesus ressuscitou não, gente, porque ele estava num processo cataléptico. Olha, está chovendo muito aqui em Niterói. Se cair a minha conexão, não é porque eu não estou gostando de estar com vocês, é porque faltou luz. Já estou avisando. Mesmo Lázaro, que Jesus ressuscitou, ele morreu de novo. Nós já morremos antes, desencarnamos, de morte morrida, de morte matada, mas o certo é que morreu é o corpo. Nós desencarnamos, nós somos espíritos imortais. Nós nascemos, nós renascemos, nós vivemos a infinitude. E onde eu quero chegar com isso? Que no mundo de regeneração para o qual a Terra migra, nós vamos nos estar conscientes dessa proposta. Quando nós ligarmos a televisão e ouvirmos falar assim, já desencarnaram só no Brasil 460 mil pessoas. É verdade, mas nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um livro. Perder, a gente perde uma caneta. As pessoas estão retornando para o lar espiritual. E nós as encontraremos porque nós também retornaremos para o lar espiritual. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa grande certeza. Mas repensar a minha imortalidade é também estar consciente dos meus deveres. Porque, veja, se eu acho que tudo acaba com a matéria, eu vou cometendo os meus desatinos, porque quando eu morrer, acaba tudo. Mas, se eu tenho consciência da minha imortalidade, eu sei que eu arcarei com as consequências daquilo que eu falo, daquilo que eu ajo, daquilo que eu planto no mundo, porque nós estamos regidos por uma lei de ação e reação, como diz Newton, mas também estamos regidos por uma lei de causa e efeito, onde a semeadura é livre, mas a colheita é necessária. Uma terceira contribuição nossa para esse mundo de regeneração é repensar a minha fé. Como está a nossa fé? Será que a nossa fé é aquela fé de vento em popa quando tudo está bem e aquela fé que só sobra quando tudo está mal? Porque eu vejo cristãos, eu vejo espíritas, que quando as coisas estão boas, estão sempre sorrindo. Quando as coisas começam a trazer os testemunhos, parece que ficam chorosos, angustiados, ansiosos. Como está a nossa fé? No mundo de regeneração, a nossa fé será vibrante, será forte, porque nós teremos a certeza do Criador nas nossas vidas. Nós compreenderemos que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Não será uma fé de circunstâncias, igual nós temos nos dias de hoje. Uma fé que oscila, que vai lá em cima, que vem cá embaixo. Mas a fé é certeza. Eu às vezes pergunto para as pessoas, eu vou depois interagir com vocês. Obrigado, Paulo. Eu às vezes pergunto para as pessoas assim, o que é ter fé? E as pessoas me respondem, Rafael, ter fé é acreditar. E aqui no Rio de Janeiro, Arthur não gosta que eu falo do Flamengo.
que nós torcemos para o Botafogo. Mesmo estando na segunda divisão, se estamos num planeta de provas e expiações, né, Arthur? A gente é fiel até na segunda divisão ao Botafogo. E a Luzia acho que torce para o Botafogo também. O torcedor do Flamengo, ele diz assim, eu acredito que o Flamengo vai ser campeão. Gente, isso é uma crença, porque o Flamengo pode ou não pode ser campeão. Ter fé não é apenas acreditar. Ter fé é confiar. Então, quando a gente olhar para Deus, não é acreditar em Deus, é confiar em Deus. Pode dar um exemplo, Rafael? Posso? Quando o Arthur me chamar para ir presentemente em Paraíso do Tocantins, eu vou ter que pegar um avião aqui no Rio, para ir até Palmas, e depois ir até Paraíso do Tocantins. Quando eu entrar no avião, eu vou lá no piloto perguntar assim, ô piloto, você tem o brevet para pilotar esse avião? Você jantou antes de nos guiar até o Tocantins? Você está em condições psicotécnicas para fazer esse voo? Alguém faz isso? Não. Porque se fizer, o piloto vai achar que a gente está doido, que a gente está fora da casinha. Vai ou não vai? A gente acredita ou a gente confia no piloto? Confia. A gente deita na cadeira, dorme aquele sonho dos justos, só quero acordar quando eu estiver em Palmas. No meu caso, eu quero acordar quando servir o lanche. Eu adoro lanche. Como não está dando lanche no avião mais, eu só quero acordar quando chegar em Palmas. Nós confiamos no piloto do mundo e não confiamos em Deus. É um paradoxo. Então, a fé do mundo regenerado vai ser uma fé menos crença, mais confiança. Por isso nos diz Joana de Ângeles que ter fé é entregar-se. E ela escreveu um livro falando sobre isso. Entrega-te a Deus. No mundo de regeneração, nós vamos ser mais tolerantes, mais fraternos. Construir mais pontes para ir ao encontro das outras pessoas do que construir muros. Porque como a gente está construindo muro? No Brasil, ultimamente, só se fala do muro. Porque existe um muro imaginário no Brasil. Existe ou não existe? Posso falar sobre esses assuntos? O muro no Brasil é o seguinte, de um lado quem vota na direita, de outro lado quem vota na esquerda. Vocês acham que mundo em regeneração vai ter essas brigas todos os dias? Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. E eu aqui não quero fazer alarme. Diz Manuel Filomeno de Miranda, diz Joana de Ângeles, diz o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira. Aí a Luzia está dizendo que é Botafogo. Não quebra a corrente. Tá bom, Luzia. Diz Emmanuel que mundo em regeneração vai acompanhar quem estiver em sintonia com ele. Ou seja, eu vou precisar estar, no mínimo, me regenerando. Porque se eu estiver ainda vicioso, ainda orgulhoso, ainda egoísta, ainda procurando motivos para brigar todos os dias... Vocês já viram aquelas pessoas que brigam todos os dias? Ela acorda, tá chovendo. Puxa vida, tá chovendo. Acorda, tá com sol. Ai, caramba, que calor. Nada tá bom. Ela olha pro ascensorista do elevador, ele olhou com cara feia para mim. Não, não foi ele que olhou, foi você que olhou. Sai brigando pela rua, briga na família, briga no trabalho. É a pessoa que acha que o mundo gira ao redor do umbigo dela. Vocês acham que no mundo em regeneração tem espaço para essas pessoas? Pessoas que só pensam em si, pessoas que só pensam no mal, pessoas que só pensam em brigar, pessoas que só pensam em destruir ao invés de construir. E o que nos dizem os bons espíritos sobre esses espíritos? Muitos oradores dizem que eles serão degredados. Eu não gosto dessa palavra, degredados, porque degredo é punição, Deus não pune. Eles serão convidados a ir para um mundo que não a Terra, que esteja em acordo com a vibração deles. Então, gente, processo de migração espiritual é isso. Se eu acompanho a Terra, eu sigo com ela. Por isso, Jesus nos diz no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se eu não for manso, eu não vou herdar a terra. E para onde que eu vou? Para um mundo que esteja de acordo
com as minhas turras, com as minhas brigas, com os meus egoísmos, com as minhas discussões. Foi isso que aconteceu com Capela. Um mundo que estava em regeneração, passando de provas e expiações para o processo da regeneração, mas havia lá alguns espíritos turrões. Quem eram esses espíritos? Egípcios, indianos, arianos, hebreus. Você falou arianos, Rafael? Falei. Ários. Quem nos diz isso é o benfeitor Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Será que isso tem algo a ver com o arianismo da Segunda Grande Guerra Mundial de Hitler? Tem tudo a ver, gente. Porque aquelas divisões que Hitler fez, aquela matança de 6 milhões de judeus homossexuais, pessoas que não pensavam, não tinham o sangue alemão, não terão espaço mais na Terra. Então, ou seja, aquelas pessoas saíram de Capela e vieram para a Terra para impulsionar o nosso progresso. E nós que não acompanharmos a nossa Terra regenerada, vamos para um outro planeta, onde não terá internet, onde não terá Facebook, onde o fogão vai ser a lenha, onde o ferro, se for muito evoluído, a gente vai ter que pegar a lenha e colocar e utilizar a goma para poder passar. Não foi isso que os egípcios fizeram ou encontraram quando vieram para cá? O deserto ali da África. E eles quiseram construir uma pirâmide. Todo mundo embrutecido, eles foram lá e colocaram. Kelps, Kefren e Miquerinos, o nome das 3 pirâmides. Como é que eles conseguiram aquilo? Com aquelas pedras pesadas, que até hoje a gente não sabe como que eles fizeram. É porque eles tinham tecnologia, tinham conhecimento no planeta de onde eles vieram, mas aqui nós não tínhamos. Diz o benfeitor Emmanuel que eles já evoluíram, retornaram para o planeta deles. Então, se a gente não acompanhar a nossa Terra, a gente vai para um outro planeta, começar de um estágio mais primitivo. Daí a importância de desenvolver a tolerância, a fraternidade. Quando eu olhar para vocês, eu não querer saber para que time vocês torcem, nem a orientação sexual, nem se vocês votam na esquerda ou na direita, nem se vocês são católicos ou protestantes, mas eu olhar cada um de vocês como irmãos. Eu olhar cada um como foco da minha caridade, da minha fraternidade. No mundo em regeneração, nós despertaremos para a caridade. Porque, vejam, o nosso compromisso com Jesus, que é o governador desse orbe, não é um compromisso de crença, é um compromisso de conduta. Por conta das crenças, os homens fizeram as cruzadas, as inquisições, fizeram as guerras, mas o compromisso atual é o compromisso de viver Jesus. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, item 3, homem de bem. O que é um homem de bem? O que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, não é isso? Quando a gente vai para o item 4, os bons espíritas. Como que Kardec começa o texto? O espiritismo bem compreendido, vírgula, mas sobretudo bem sentido, pode levar o homem aos resultados acima expostos, ou seja, pode nos fazer homens de bem. Para nós sermos homens de bem, o espiritismo, o evangelho de Jesus, tem que sair dos lábios e entrar no coração. Isso é mundo de regeneração. É quando eu paro de falar de Jesus, e tem muita pessoa que fala bem. Eu, quando olho no espelho assim, Rafael, mais do que falar, você vai viver. Esse é o nosso compromisso. Jesus tem que estar no seu coração. Quando você for pai, quando você for colega no trabalho, quando o Arthur te ligar, você tem que ver Jesus no Arthur. Esse é o nosso compromisso, meus irmãos. E, por fim, no mundo em regeneração, nós precisamos nos conectar ao nosso governador, que é Jesus. Porque hoje nós nos conectamos a homens. Eu me conecto a um artista, porque a pessoa quer ter o cabelo do artista, quer colocar a roupa do artista. Eu me conecto a um filósofo, eu me conecto a um político, e o político passa a ser o meu mito. Mito para mim é só Jesus, gente. No mundo de regeneração,
nós teremos um exemplo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? Jesus. Não foi respondido o filósofo tal, não foi respondido o político tal, não foi respondido quem quer que seja, foi respondido Jesus. Para que nós não perdêssemos a estrela que nos guia os passos da existência. Então, pensar em regeneração é pensar em tudo isso. Porque muitas pessoas falam em transição planetária, mas esquecem que transitar o mundo é um exercício de transição pessoal, porque eu estou no centro do processo. O reflexo da transição do mundo é o reflexo da minha transição pessoal. Diz Mohandas Karamchand Gandhi que a paz que eu quero ver no mundo, a mudança que eu quero ver no mundo, é a mudança que eu tenho dentro de mim mesmo. E eu me sensibilizei, alguns anos atrás, quando eu vi no Facebook. No Facebook tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa fake. Que o Papa Francisco mandou colocar na porta dos aposentos dele uma placa, escrita em italiano, uma frase para que ele não se esquecesse daquela frase. Vietato lamentar-se. É vedado reclamar. É vedado lamentar-se. Nós estamos no momento ímpar de dedicar-se a Jesus, de dedicar-se ao bem, de fazer os nossos melhores esforços. Nós teremos sempre dois caminhos. O caminho da reclamação, o caminho de engrossar o coro daqueles que ficam, ó dia, ó céu, ó azar, porque a vida está assim, porque Deus fez isso comigo. Deus não fez nada conosco. Deus é amor, justiça e misericórdia. Que nós levantemos a nossa cabeça, arregacemos as mangas e, tal qual a canção do Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Andar e amar a beleza de ser um eterno aprendiz. E se a vida for dura, ela merece ser vivida porque ela é bonita, bonita e bonita. É um convite para cada um de nós. É um convite para nós transitarmos a nossa personalidade à afeição de um girassol. Já viram o girassol? Ele está cada dia numa direção, porque ele vai acompanhando o sol. O nosso sol chama Jesus de Nazaré. Que nós possamos ir acompanhando Jesus, porque onde estiver Jesus, está a paz, está o amor, está o progresso. Onde estiver Jesus, eu estou em paz. Eu estou caminhando para o bem. E agora eu quero conversar com vocês. Estou deixando aí 12 minutos para que eu possa ler todas as mensagens e interagir, porque até agora eu falei sozinho.